E aí, tudo bom? Nesse exercício eu trago um exemplo de problema a ser resolvido relacionado à equação geral de uma circunferência. A equação geral de uma cônica, né, que nesse caso especial é a circunferência, e a gente quer obter a partir da equação geral a equação reduzida. A importância da equação reduzida é que na equação reduzida a gente tem muito claramente distinguível as coordenadas do centro dessa circunferência e o raio dessa circunferência. Então, esse é um procedimento muito comum e muito presente na disciplina de geometria analítica quando a gente está estudando tanto sobre as cônicas quanto sobre as quádricas. Você tem uma equação geral, em que os termos estão todos espalhados, né? E você quer juntar esses termos, simplificar esses termos, até que a gente consiga obter uma equação reduzida de uma das cônicas, que a gente pode ser uma parábola, uma circunferência, uma elipse ou uma hipérbole. Como esse procedimento para obter a equação reduzida, ele é um procedimento muito recorrente, eu vou fazer aqui o passo a passo com um pouco de calma, vai demorar um pouquinho, né, o vídeo, mas eu quero fazer com um pouco de calma porque ele é muito presente durante os próximos exercícios, exercícios que você faça envolvendo parábola, circunferência, elipse e a hipérbole. Então é circunferência, elipse, hipérbole e parábola. São essas quatro cônicas. Bem, eu quero lembrar duas coisas aqui. Primeiro, é a equação reduzida da circunferência. A equação reduzida da circunferência, ela é x menos o x do centro ao quadrado, mais y menos y do centro ao quadrado, é igual ao raio ao quadrado. Ok? Então, a gente quer pegar essa equação que não está na forma reduzida, está com os coeficientes espalhados, né? É chamada equação geral, e a gente quer transformar isso aqui nessa equação. Ver se a gente consegue transformar nessa equação. A outra coisa que eu quero lembrar é sobre aquela parte do trinômio quadrado perfeito. Trinômio quadrado perfeito. Esse é um tópico que se vê no ensino fundamental, ele é necessário no ensino médio, você acaba vendo de novo na faculdade, porque você precisa disso para conseguir chegar a algumas conclusões, calcular algumas equações. E esse trinômio quadrado perfeito, ele se baseia nessa fórmula aqui. Quando você tem a soma de dois termos elevado a 2, isso se torna a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. E, no caso de você ter um sinal negativo e ao invés da soma de dois termos ao quadrado você ter a diferença, a única coisa que muda é esse sinal de menos aqui. Então, essas são as duas equações principais que a gente tem que ter em mente para resolver esse tipo de problema. O passo a passo vai ser o seguinte, dando um overview aqui antes da gente começar propriamente a resolver. É pegar essa equação e utilizar essa propriedade do trinômio quadrado perfeito, essa equação do trinômio quadrado perfeito, e tentar ver se a gente consegue pegar os termos em x e de alguma maneira escrever como soma ou diferença de duas coisas ao quadrado. Pegar também os termos em y e tentar ver se a gente consegue forçar e escrever como a soma ou subtração de dois termos ao quadrado. Então, essa é a equação na qual a gente quer chegar e a gente vai utilizar recorrentemente essa equação de baixo do trinômio quadrado perfeito para tentar chegar nessa equação reduzida da circunferência. Bem, então, prosseguindo com as contas, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser copiar essa equação aqui, ó, ali para baixo, para a gente poder trabalhar nessa equação. Eu vou ter aqui, então, x ao quadrado mais y ao quadrado mais 6x menos 4y mais 4 igual a zero. Então, o que a gente tem aqui é x ao quadrado mais y ao quadrado mais 6x menos 4y mais 4 igual a zero. Então, para a gente conseguir ter essa expressão do trinômio quadrado perfeito, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser o seguinte, eu vou reescrever essa equação, só que colocando os termos em x próximos um do outro e os termos em y próximos um do outro. Esse mais 4 aqui, que é um número, eu vou deixar ele por enquanto quieto aqui, depois eu vou trabalhar com ele. Então, o que a gente vai ter vai ser
x ao quadrado mais 6x, eu vou deixar um espaço proposital, daqui a pouco vai fazer sentido. Mais y ao quadrado, menos 4y, também vou deixar um espaço aqui, mais 4 igual a zero. Bom, o que a gente vai precisar fazer é o seguinte, lembra que a gente tem essa equação do trinômio quadrado perfeito? Por exemplo, no x, a gente tem quase esse trinômio quadrado perfeito, porque a gente tem um termo ao quadrado aqui, que é o x, e depois a gente tem um segundo termo, que é o 6x. E a gente precisa de 3 termos para ter um trinômio. Então, está faltando alguma coisa aqui para ser um trinômio, certo? De maneira similar, vai acontecer com y também. Ó, a gente tem um primeiro termo ao quadrado, que é o y ao quadrado. A gente tem um segundo termo, que é o menos 4y, que parece com o 2ab, o menos 2ab no caso, né, com sinal de negativo. E também está faltando alguma coisa aqui. Então, calmamente, eu vou trabalhar essas duas equações, esses dois termos, né, tanto em x quanto em y, separados para a gente poder, né, não confundir a equação de um com o outro. Então, aqui, nesse x ao quadrado, ele não é um trinômio quadrado perfeito. Se ele fosse, a gente teria aqui um a ao quadrado mais 2ab. Eu estou usando a fórmula de mais porque o sinal aqui do 6x é positivo. Está faltando um b ao quadrado. A questão é, a gente não tem um b ao quadrado aqui em cima. Em cima não tem. Então a tática vai ser o seguinte, já que não tem, e se eu colocar um mais b ao quadrado e também um menos b ao quadrado? O que vai acontecer aqui? Como você tem mais b ao quadrado menos b ao quadrado, você está somando e subtraindo o mesmo termo, isso vai no final das contas dar zero. Mas por que foi feito isso? Para que a gente possa estabelecer uma igualdade aqui, ó, esse com esse com esse e esse com esse. Então, a primeira comparação que a gente vai fazer, bem, é o x ao quadrado com o a ao quadrado, esses dois aqui. Então, o a ao quadrado precisa ser o x ao quadrado. A gente normalmente resolve isso fazendo a radiciação, né? A radiciação dos dois lados para a gente poder cancelar esse termo quadrático. E eu cheguei a falar num vídeo de parábola sobre isso também. A gente normalmente pega e escreve então que o a é igual a x. Só que é importante ter um pouco de cuidado e não pegar esse exemplo, essa maneira de resolver o trinômio quadrado perfeito e achar que isso sempre acontece. A gente tem que ter um cuidado porque a raiz de x ao quadrado, ela não é x. Ela, na verdade, é módulo de x. Ok? O que acontece é que o módulo faz com que você tenha o próprio valor de x, se o x for positivo, né? Relembrando o que é o módulo, né? É o x se x maior que zero, maior ou igual a zero, e o menos x se x menor que zero. Bom, o fato é que aqui, especificamente, nesse problema, nesse tipo de problema envolvendo trinômio quadrado perfeito, a gente pode simplesmente escrever isso, porque quando a gente quebra esse problema e tenta considerar o módulo, tanto positivo quanto negativo, no fim das contas, a gente vai acabar resultando como a igual a x. Se a gente levar em consideração todas as possibilidades. Eu não vou discutir isso aqui porque não dá tempo. Nosso objetivo é só resolver a equação dessa circunferência. Então, eu estou só relembrando isso aqui, toma cuidado para não generalizar essa regra. Bem, voltando aqui. Então, a gente tem que comparar esses dois caras aqui, o 6x com o 2ab. Então, aqui eu vou escrever o seguinte, que 2 vezes a vezes b é igual a 6x. Mas o a gente já acabou de descobrir que o a é x. Então, eu posso escrever aqui que 2 vezes x vezes b é igual a 6x. Bem, com o devido cuidado, o que se costuma fazer nessa etapa também é fazer o seguinte, o b é igual ao 6x, então a gente pega esse 2x que está multiplicando o b e joga para o outro lado negativo, dividindo, perdão. Mas, opa, apaguei o x sem querer, mas com devido cuidado. Se o x for zero, você não pode fazer isso. Veja bem que se o x for igual a zero, essa equação aqui ela é satisfeita. 2 vezes 0 vezes b dá 0, 6 vezes 0 dá 0, então você tem 0 desse lado e 0 desse lado. Isso é verdade, mas isso não ajuda a gente a resolver o valor de x. Então, para x diferente de 0, a gente pode fazer essa divisão. Bom, o x dividido pelo próprio x, se o x não for 0, dá 1, e o 6 dividido por 2 dá 3. Então, a gente conclui que o b é igual a 3.
Bem, se a gente descobriu que o a é x e que o b é 3, então o que está faltando para ser um trinômio quadrado perfeito é esse termo que é o b ao quadrado. Então, o b ao quadrado ele vai ser esse 3, que é o b que a gente acabou de descobrir, ao quadrado. Então, vai dar 9. Isso é o que estava faltando para a gente. Ou seja, aqui, nessa expressão, a gente colocou o b ao quadrado, botou mais b ao quadrado e menos b ao quadrado, para um cancelar o outro e a gente não ter alteração na equação original. Então, aqui o que eu vou fazer vai ser o seguinte, eu vou apagar esses caras e vou escrever o seguinte, mais 9 menos 9. Mais 9 menos 9 vai dar zero, porém, esses três termos aqui, deixa eu destacar, esses três termos aqui, eles sim formam um trinômio quadrado perfeito. Ficou bem feio aqui, né? Esses três termos aqui, não melhorou muito, mas esses três termos formam um binômio quadrado perfeito, o trinômio quadrado perfeito. E esse menos 9 ficou sobrando. A gente vai lidar com ele depois no final. Bem, então essa aqui foram as contas que eu fiz com relação ao x. Deixa eu diminuir ela um pouquinho aqui. Essas foram as contas relacionadas ao x. Deixa eu até trocar a cor dela para vermelho. Pronto. A gente tem também as contas relacionadas ao y, que eu vou colocar aqui em azul para separar um do outro. A gente também teria alguma coisa tipo a ao quadrado menos 2ab, note aqui porque a gente tem um sinal de negativo aqui no y, mais b ao quadrado. Só que a gente não tem esse terceiro item aqui no y. Então eu vou fazer o seguinte, assim como a gente fez da outra vez, eu vou escrever mais b ao quadrado e menos b ao quadrado. Por quê? Porque aí esses três juntos, eles podem ser escritos na forma a menos b elevado a 2. E aqui eu escolhi o menos porque aqui a gente tem menos. Esses três termos vão poder ser escritos na forma de uma soma, no caso, uma subtração elevado a 2. Bom, esses três termos aqui vão poder ser escritos dessa maneira. Para isso acontecer, a gente tem essas comparações a fazer. O a ao quadrado precisa ser o y ao quadrado, o menos 4y precisa ser o menos 2ab, e aí a gente tem aquela mesma situação de antes, o mais b ao quadrado menos b ao quadrado, porque aí aqui a gente consegue comparar um com o outro. Bom, a primeira comparação é essa aqui. O y ao quadrado tem que ser igual a ao quadrado. Então eu vou escrever o a ao quadrado, lembrando que aqui a gente está fazendo as contas do y. As contas do x já estão prontas. O a ao quadrado tem que ser igual ao y ao quadrado. Então, aquele esquema de tirar a raiz, que eu já expliquei que tem que se tomar cuidado, o a é igual a y. E a gente encontrou o a para a parte do y. A segunda conta que a gente tem a fazer é que o menos 2ab tem que ser igual ao menos 4y. Só que a gente acabou de descobrir aqui ó, que o a vale y. Então eu posso escrever como menos 2 vezes y vezes b é igual a menos 4y. Da mesma maneira, se o y for zero, essa equação é verdadeira. 2 vezes 0 vezes b dá zero. Menos 4 vezes 0 dá zero e zero é igual a zero. Só que o y igual a zero não ajuda a gente a descobrir quem é o b. Então, para y diferente de zero, aí sim eu posso, para y diferente de zero, dividir os dois lados por 2y, certo? Deixa eu até reescrever de novo. Então, a gente aqui, para y diferente de zero, a gente divide por 2y os dois lados. Ou melhor, posso até dividir os dois lados por menos 2y. Então, seria fazer essa conta aqui, dividir aqui por menos 2y e divide aqui por menos 2y. A gente fez isso porque desse lado, por y diferente de zero, menos 2y dividido por menos 2y dá 1. Então, aqui a gente fica com b. Bom, menos dividido por menos, menos com menos vai dar mais, então esse número é positivo. Y corta com y e dá 1, né? Y dividido por y dá 1. 4 dividido, que a gente já resolveu o sinal também, e o 4 dividido por 2 dá 2. Então, a gente acabou de descobrir também que o b vale 2. Então, se o a é y, o b é 2, faltou o b ao quadrado, né? O b ao quadrado vai ser 2 ao quadrado, que vai dar 4. Então, é isso que eu vou fazer aqui, nesse termo de y. Substituir esse b ao quadrado pelo que a gente achou. Então, aqui eu vou escrever mais 4 menos 4.
Por que que a gente fez isso? Mais 4 com menos 4 zera, e a gente fica com a equação original, ou seja, a gente não está desbalanceando a equação. No entanto, esses três termos aqui, o y ao quadrado, o 4y e o mais 4 formam um binômio do tipo a menos b ao quadrado. Quem é a? Y. Quem é b? É 2. E isso foi exatamente o que a gente fez aqui no x. A gente também vai poder escrever esses três termos aqui, o x ao quadrado, 6x e o 9, como um a mais um b ao quadrado. Lembrando que aqui para o x, o a é o x e o b é o 3, diferentemente do y, que é ao lado de lá. Eu acho que esse código de cores ele ajuda a gente a entender. Então, eu vou repetir essa equação que a gente escreveu lá em cima, essa aqui, para a gente poder fazer essas substituições e conseguir reduzir a equação. Então, a gente tem x ao quadrado mais 6x. O y a gente tinha, era o y ao quadrado menos 4y. A equação original tinha um mais 4 aqui igual a zero. Essa era a equação original. A gente pegou aqui do lado do x, ó, aqui, ó, do lado do x, a gente colocou um 9 e tirou um 9. Então, a gente tem mais 9 e menos 9. Aqui do lado do y, a gente colocou 4 e descontou 4. Ou seja, aqui no y, mais 4 menos 4. Né? Aqui eu esqueci o positivo, né? Que o y ao quadrado é positivo. Então, prosseguindo as nossas contas aqui. Esses três primeiros termos do x podem ser, lembrando que para o x a gente achou que o a era x e o b era 3. E vamos lembrar que para o y a gente achou que o a para o y era y e o b era 2. Né? No x a gente tem uma soma, é um a mais b ao quadrado, e no y a gente tem uma diferença, é um a menos b ao quadrado. São trinômios, só que esse sinal do meio dos dois são diferentes. Bem, então, esses três termos aqui, o x ao quadrado, deixa eu melhorar um pouquinho esse destaque, esses três termos aqui, pronto, o x ao quadrado, 6x e o 9, eles podem ser escritos como x mais 3 ao quadrado. E aí ficou faltando menos 9, que não se encaixa no trinômio. Mas esses três termos do y, que é o y ao quadrado menos 4y e o 4, podem ser escritos como y menos 2 ao quadrado. E aqui eu vou repetir o menos 4, esse menos 4 aqui. E terminando, mais 4 igual a zero. Bem, a gente já está começando a ter um protótipo de equação reduzida. Deixa eu te mostrar aqui em cima que a nossa equação reduzida que a gente está procurando é essa aqui, ó. E nessa equação que a gente está obtendo, já conseguimos dois números ao quadrado, dois termos, né? A gente já conseguiu alguma coisa ao quadrado com x e alguma coisa ao quadrado com y. O que falta para a gente é conseguir isolar do outro lado alguma coisa que é, na verdade, o raio ao quadrado. Então, prosseguindo na nossa conta aqui embaixo, falta para a gente juntar o menos 9, o menos 4 e o mais 4, que na verdade é bem simples. O menos 4 mais 4 zera, o 9 negativo passa para o outro lado e fica positivo, não é isso? Então, a gente vai ter aqui x mais 3 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado é igual a 9. E se você quiser ainda terminar melhor ainda, x mais 3 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado. Quem que é o quadrado da 9? É o 3, não é isso? Igual a 3 ao quadrado. E essa é a equação reduzida da circunferência. Tanto faz se você exibir na forma de cima ou de baixo, seja com número ou com já o quadrado implícito, isso é a equação reduzida da circunferência. Eu, no entanto, eu vou ficar com a de cima, que ela é um pouco mais usual. Então, eu vou ficar com essa equação aqui, com alguns cuidados, algumas coisas a serem observadas. A equação reduzida da circunferência era x menos o x do centro ao quadrado, mais y menos o y do centro ao quadrado, é igual a raio ao quadrado. Essa equação que eu destaquei aqui, ela está certa. Só que se você quiser ter um cuidado extra, para você não se confundir na hora dos exercícios, eu prefiro escrever essa equação com um pouco mais de cuidado, pelo menos a nível de explicação.
Depois você entendeu, você não precisa. Eu escreveria assim, x menos menos 3 ao quadrado. Deixa eu melhorar aqui um pouquinho. Menos 3 ao quadrado. Por quê? Porque aqui na equação a gente precisa ter sinal de menos, que é o que caracteriza a equação reduzida. E aí ficou bem evidente que, na verdade, o x do centro é menos 3 e não mais 3. A mesma coisa aqui no y, você pode escrever como y menos o 2 ao quadrado é igual. E aí a gente pode até colocar aqui o 3 ao quadrado para lembrar aqui então que o raio é 3. Não é necessário fazer essa parte aqui de baixo se você já está mais treinado no exercício, mas assim é uma maneira de tornar evidente as coordenadas do vértice, perdão, as coordenadas do centro da circunferência. Então, dito isto, eu vou colocá-la pequenininha aqui do lado, porque isso aqui é só uma maneira da gente pensar o problema. Deixa eu reduzir ela um pouquinho aqui. Essa é só uma maneira da gente pensar o problema e a resposta do problema está aqui, pelo menos a parte da equação reduzida da circunferência. Então, já que a gente tem essa equação reduzida, a gente consegue responder. O centro da circunferência, a centro da circunferência é o C de coordenadas menos 3 e 2. Lembrando aqui, ó, as coordenadas aparecem na equação reduzida com sinal trocado. Isso vai acontecer com todas as cônicas, parábola, circunferência, elipse e hipérbole. E o raio da circunferência? O raio é 3, que foi o que a gente discutiu. E agora que a gente tem esses dois valores, como que a gente escreve a equação paramétrica? A equação paramétrica. Antes de escrever a equação paramétrica, vamos lembrar como é que ela é escrita. A equação paramétrica ela é escrita como x igual ao x do centro mais o raio cosseno de θ, ou cosseno de t, tanto faz, e o y é igual a y do centro mais o raio seno de θ, ou seno de t. Lembrando que, nesse caso, o θ ele é um ângulo que vai de 0 até 2π. Ok? Então, a nossa equação paramétrica, nesse caso, ela vai ser x é igual à coordenada do centro. Deixa eu até modificar a cor desse centro aqui. Colocar ele amarelo. Não pode ser amarelo mesmo. Então, o x do centro ele é menos 3 e o y do centro ele é 2. Só para a gente conseguir diferenciar legal aqui. Então, mais o raio, olha na equação aqui, ó, raio cosseno θ. E o raio a gente descobriu que é 3, então 3 cosseno θ. E de maneira similar aqui, a gente vai ter no y o raio seno θ, o raio é 3, então mais 3 seno θ, com um aviso que 0 menor ou igual a θ menor ou igual a 2π. E essa então é a equação paramétrica dessa circunferência. Eu acho que todos os itens foram resolvidos. Encontre a equação reduzida e a equação paramétrica da circunferência. Então, é isso aí. A equação reduzida da circunferência é essa, onde aparecem o x e o y, né, do plano cartesiano, as coordenadas do plano cartesiano. E a gente tem essa forma x menos o x do centro. Opa! E a gente tem essa forma x menos o x do centro, y menos y do centro. E relembre que lá na equação reduzida, as coordenadas aparecem com o sinal trocado. Então, a coordenada x do centro, nesse caso, é menos 3, e a coordenada y é 2. E pode ver que quando você parte para a equação paramétrica, que é essa equação aqui, é interessante circular tudo, né? Porque tudo isso é equação paramétrica. Aí o x e o y não aparecem mais com sinal trocado. O menos 3 está menos 3 mesmo, está negativo, e o 2 está aqui positivo. Mais o raio cosseno mais o raio seno. E todos os itens foram resolvidos, e é isso aí.